Olá pessoal, aqui é o Dr. Smartness e hoje pessoal, pela segunda gravação seguida, porque a primeira não gravou com áudio, vou começar tudo de novo aqui. Ai meu Deus, mas vamos lá. Pessoal, vamos falar hoje aqui sobre um caso que apareceu essa semana, estava vendo uma reportagem aqui e para mim foi surpreendente, tá? Porque é, parece que ele nunca tinha falado sobre isso, né? E ele agora está publicando as memórias dele e lá ele está falando sobre o assunto, tá bom? Que é o caso do Bill Gates, gente. O Bill Gates, ele nunca admitiu, né? Ele nunca falou sobre essa questão dele estar no espectro autista. Para ele nunca foi uma coisa assim que ele gostaria de falar, mas nas memórias ele toca no assunto, tá? E essa matéria aqui, que foi uma entrevista que fizeram com ele, e que ele, né, ele fala da questão aqui dele ter doado o patrimônio, né? Ele faz parte de uma coisa que chama Giving Pledge, pessoal, que é o clube dos bilionários doadores, né? Você tem que ter pelo menos $1 bilhão para estar nesse clube e você tem que se comprometer a doar pelo menos $500 milhões, né? Até o final da sua vida para caridade, assistência. E isso realmente é um diferencial, né, dele, tá, pessoal? Porque nem todos bilionários estão no Giving Pledge. E ele está, né? Isso é uma coisa bem interessante da personalidade dele, tá? Aí ele fala aqui, né, pessoal, do papel da mãe. Eu acho que a primeira coisa que ele fala aqui, eu acho interessante ele começar a reportagem falando da mãe, né, pessoal? Porque isso é uma característica de uma pessoa com autismo, né? Que é a questão do suporte. Né? Eu acho que isso que indica que ele, né, que ele tem essa ligação com a mãe, né? Então você já vai mencionar a mãe dizendo que ela que estimulou, ela que ensinou ele a fazer essas coisas, né? De pensar, né, que com a riqueza vem a responsabilidade de doá-la. Então veja a importância do suporte, né, gente? Então aqui já é um indício, tá? Essa importância da presença da mãe. Não que para qualquer pessoa a mãe não é importante, tá, pessoal? Mas aqui a gente olhando para tentar identificar as características, né, do autismo nele. E aqui a gente fala do suporte, tá? Acho que esse é o primeiro momento. Outra coisa importante aqui nessa entrevista que dá, né, os passos aí de que ele era uma pessoa, né, aí do espectro. Ele fala que ele era o cara que gostava de matemática, tá? Que ele é um cara que participou de várias competições de matemática, né, se saiu muito bem, era um dos melhores alunos, né, conhecidos aí de matemática do ensino médio nas regiões ali onde ele competiu nessas competições de matemática. Então ele teve esse destaque, né, desde o começo. E uma das características, né, de pessoas com autismo é gostar muito de matemática, tá? Não necessariamente, tá, pessoal? Todas as pessoas com autismo têm essa questão da matemática, mas ele tinha, né? Porque várias pessoas com autismo têm isso, mas não todas, tá? Eu, por exemplo, tenho uma ligação muito mais com o pensamento lógico, né? O pensamento lógico para mim é muito mais próximo do que a matemática em si, né? Se eu for analisar as coisas por um pensamento lógico, por vezes, isso aconteceu comigo no vestibular, né, da minha faculdade, que eu consegui, né, responder algumas questões de matemática usando a lógica e não usando a álgebra, né, matemática ali, tá? Agora veja, aqui fala que ele era uma das pessoas mais ricas, tá, gente? Que ele tinha muita, né, teve muita oportunidade na vida, tá? Isso é uma coisa importante destacar. E essa oportunidade que permitiu que ele, né, galgasse aí, né, na área da informática aí, né, novos passos. Quero descobrir, né, o que transformou uma criança desafiadora e obsessiva que não se encaixava nos padrões em um dos pioneiros da tecnologia de nossa era. Então aí, né, a repórter começa, né, já a falar, destacar que ele era uma criança, né, desafiadora e obsessiva. Então, gente, isso aí também é característica de pessoas com autismo, tá? Isso aí também está presente nas pessoas com autismo. E aí, né, ela também faz uma entrevista aí com as irmãs dele, tá? Para perguntar, né? E uma das coisas que ele fala, que também é outra coisa importante para a gente pensar aí no autismo, é que ele fala, né, que ele tinha um porão na casa dele e ele gostava de ficar lá, passava horas e horas e horas pensando, tá, gente? Ele ficava lá no mundo dele, lá no hiperfoco dele, pensando as coisas.
Ele também tinha assim, né? Não ligava muito para roupa, para arrumação, para as coisas. Isso também é uma característica presente em pessoas com autismo, né? De não ligar muito para isso. E ele ficou viciado em programação, né? Assim que ele descobriu, que ele teve acesso, que ele, né, teve oportunidade de trabalhar com isso, de mexer com isso, ele ficou viciado. Então a gente vê, né, pessoal, que ele teve a oportunidade, né? Além de ter suporte familiar, ele teve a oportunidade, teve o acesso. Eu acho que uma das coisas importantes, né, principalmente, né, quando você está lidando com pessoas que, né, têm diagnóstico, né, já infantil, é você poder encaminhar, você poder direcionar, você destacar e observar os pontos fortes da personalidade para que ela já possa, desde cedo, se encaminhar para os hiperfocos que ela tenha, né? Visando que ela tenha aí mais oportunidades na vida, né? Situações como a minha, né, diagnosticado com 49 anos de idade, você já está com a sua personalidade formada, com a sua vida formada, você já passou todos os desafios e você fez o que deu. Né? Você criou seus meios de defesa, suas estratégias de sobrevivência e você chegou onde deu. Né? Agora, quando você pega ali, se você descobre, né, quais as possibilidades hoje, na minha época não tinha, né? Mas possibilidades, você imagina, você descobrir e aí você pode encaminhar essa criança para o melhor. Né? Já pensando nessa questão. Gente, não é só correção de fala, correção, né, de estereotipias. Né? A gente tem que pensar mais e maior. Né? Pensar realmente no encaminhamento, coisa que a gente vê aqui que ele teve a oportunidade de seguir, né? De construir, de trabalhar nos hiperfocos aqui que ele gostava. Aí vem a reportagem, né, destacando aqui a questão do espectro autista. Né? A reportagem fala, né, ele parece à vontade, e não é só porque estamos em um ambiente familiar. Né? No livro de memórias, ele revelou publicamente pela primeira vez que acha que, se estivesse na adolescência hoje, provavelmente seria diagnosticado dentro do espectro do autismo. Então vejo que aqui ele, né, coloca no livro de memórias que, né, com a realidade de hoje, com, né, os testes de hoje, com a forma como é observado hoje, né, não é mais Asperger, né, já é enquadrado como pessoa com autismo. Então ele estaria, né, ele olhando, ele entende que ele estaria, por essas várias características que ele apresenta, né. Aí a repórter aqui faz um comentário, né? A única vez que encontrei antes com ele foi em 2012. Ele mal me olhou nos olhos. Então, realmente, essa é uma característica bem importante, né, gente? Essa dificuldade de estabelecer contato visual, né? Ele mal me olhou nos olhos enquanto fazíamos uma rápida entrevista sobre o seu objetivo de proteger as crianças de doenças que ameaçavam a vida. Certamente não houve nenhum papo furado antes da entrevista. Outra característica bem importante de autismo, né? A gente gosta de trabalhar e falar daquilo que precisa ser falado, ficar falando de coisas que não tem nada a ver ali, não rola, né? A gente vai sempre direto ao ponto e eu acho que isso é muito presente, né, pessoal? Depois de nossa interação, fiquei imaginando se ele estava no espectro. Então a própria repórter, né, que entrevistou ele em 2012, antes do livro de memórias, já falou aqui, né? Opa, acho que esse cara está no espectro, né? O livro explica tudo, sua capacidade de ter hiperfoco em assuntos que interessavam a ele, sua natureza obsessiva, sua falta de consciência social. Bom, gente, essa questão de consciência social é questionável, né? Porque uma coisa é a sua relação com as pessoas, né? A sua capacidade de estabelecer conexões sociais com as pessoas, que ela é prejudicada. Outra coisa é consciência social. Né? Então eu que já estou fazendo análise lógica aqui, já começo a fazer, né, algumas críticas aqui no raciocínio da repórter, mas é porque consciência social, gente, ele tem demais. Ele está doando, já doou 60 bilhões do patrimônio dele para caridade, para assistência, para busca de cura, para medicamentos. Assim, consciência social, esse cara tem de sobra. Ele pode não ter interação social, que aí pode ser até uma falha de tradução também do texto, tá? Então pode ser, né, falta de interação social. Aí beleza. Agora, né, a questão do hiperfoco, fantástico, né, com certeza, né? E a questão da natureza obsessiva da coisa, né? Entra no hiperfoco, vai a fundo com aquilo e continua, né? Continuando aqui tem a foto dele com as irmãs. E aí é uma passagem interessante aqui da entrevista também, né? As irmãs dele me disseram que sabiam que ele era diferente. Christy, que é a mais velha,
conta que se sentia protetor em relação a ele. Então, olha aí, mais uma pessoa além da mãe que fazia o suporte a ele, né? Então, uma pessoa próxima que, né, desempenhava esse papel de suporte. Ele não era um garoto normal. Sentava no quarto e mastigava o lápis até o grafite, né? Então, veja, pessoal, ela já percebia que ele era neurodiverso, tá? Eles são, obviamente, próximos. Lib, a outra irmã, né, que é uma terapeuta, me falou que não ficou surpresa ao saber que ele acredita estar no espectro. A surpresa foi mais a disposição dele de dizer. Pode ser este o caso, afirma. Então, assim, a irmã, a outra terapeuta, já percebia nele todas as características, né? Mas ele nunca quis falar sobre isso, né? Mas no livro de memórias, ele resolveu botar isso à tona, né? Então ela fala, olha, minha surpresa foi ele estar disposto a reconhecer que ele pode estar no espectro. Muita gente, tá, pessoal? E é interessante ela falar isso, ela é uma terapeuta. Muita gente se nega, tá? Eu conheço uma pessoa que tem características assim acentuadas. Essa pessoa tem uma filha com autismo e essa pessoa não se reconhece como autista. E tem características assim gritantes, sabe, pessoal? Gritantes, mas não se reconhece. Eu tenho um tio, meu tio, que eu acho que é mais próximo de mim, assim, que indica as possibilidades genéticas de onde veio o autismo, que ele também não aceita. Mas o cara é um cabeça, assim, é um cara da engenharia, engenheiro, é um cara que tem uns pensamentos totalmente neurodiversos, assim, pensa as coisas de maneira diferente, né, e gosta de ficar muito na dele, muito sozinho, não gosta de conversar muito, então assim, né, mas não aceita, não quer saber da coisa, né, não tem interesse nem em se descobrir. Chegou num ponto de, talvez de tranquilidade, de equilíbrio, de conseguiu, né, caminhar na vida com aquilo que não quer falar. E no caso dele aqui, né, ele também nunca quis falar. Ele só quis falar sobre isso agora no livro de memórias, né, que resolveu escrever. Aí ele fala aqui, ó, Gates diz que não recebeu o diagnóstico formal e não planeja buscar isso, né? As características positivas para a minha carreira foram mais benéficas do que os déficits foram um problema para mim. Avalia. Então, pessoal, ele olha e fala assim, olha, aquilo que o espectro me trouxe, né, para ele, no caso, foram características positivas que ajudaram muito a carreira dele, né, muito mais do que os déficits que ele teve, né, que geraram problemas para ele. Então ele consegue mostrar que, olha, por ele ter tido essas oportunidades na vida, por ele ter tido suporte, por ele ter tido, né, acesso aos hiperfocos, para poder desenvolver os hiperfocos, ele conseguiu dar um encaminhamento, ele conseguiu chegar ao alto desempenho na vida dele, conseguiu fazer as coisas acontecerem, né, e os déficits que vêm com o espectro, ele, né, não considera como problema. Então ele não se preocupa muito em buscar o diagnóstico formal, que ele fala aqui, não está interessado, mas ele acha que está lá, né? Ele acredita que a neurodiversidade está certamente super representada no Vale do Silício, né? Porque aprender algo com grande profundidade em uma idade jovem ajuda em certos assuntos complexos. Então, pessoal, olha que interessante. Ele traz, né, de que é importante a gente, desde jovem, e aí vai um recado para pais, né, que possam estar assistindo esse vídeo, que desde jovem, gente, não é só corrigir fala, corrigir estereotipia, corrigir, né, dificuldades outras comportamentais, não é só a capacidade de se relacionar. Gente, tem que focar, né, tem que hiperfocar, ou seja, tem que permitir que a criança desenvolva seu potencial, né, que ela tenha. Gente, autismo é excesso de sinapses no cérebro, tá? Que não são desbastadas no momento que deveria ter acontecido aquele desbaste. Essa é uma das teorias aceitas sobre o que é autismo e por que ele prevalece. Então, autismo é excesso de sinapses. Se é excesso de sinapses no cérebro, existem então potencialidades inatas que estão ali que precisam ser desenvolvidas. Você não dá essa oportunidade para a criança, você está tirando dela, né? Talvez a realização que ela possa ter, a colaboração que ela possa ter, né? Falando de perspectivas existenciais, que esse cara aqui teve essa chance, né? E é importante a gente pensar isso, porque é dali que vão sair essas pessoas que vão produzir novidades, vão produzir inovações. A gente, nem todos precisam chegar a isso, tá, pessoal? Mas todos precisam chegar numa condição de viver bem. Eu acho que esse é
o grande dilema, né, das pessoas com autismo, principalmente jovens. Aqui ele fala, né, que ó, a história do Bill Gates não é da pobreza e riqueza. Seu pai era um advogado, o dinheiro não era apertado, embora a decisão de mandar o filho para uma escola particular para tentar motivá-lo tenha sido um exagero, mesmo com o salário do pai. Mas eles se esforçaram para dar o melhor para o filho, né? Se eles não tivessem feito isso, talvez nunca tivéssemos ouvido falar de Bill Gates. Tá? Então eu vejo que eles investiram na criança, né? Ele teve acesso a um computador, né? Conseguimos usar computador quando quase ninguém mais tinha acesso, tá? Diz ele. Aqui a foto dele aqui, né? Então, galera, eu acho que pensar sobre isso, né? Claro que a gente olhando aqui, né? Pro nosso caso, que é autista já, né? Diagnóstico tardio, você não tem como voltar no tempo, né? Então essas oportunidades não voltam, né? Mas a gente pode, no nosso caso, né? Tentar utilizar o hiperfoco para melhorar certas coisas que a gente ainda entende que não estão boas ainda, que não chegaram naquele desempenho que a gente espera, né? Ser satisfatório. Já para as crianças, é um caminho aberto, né? Enquanto a gente não consegue mudar o passado, as crianças têm todo o futuro para ser mudado. Então é importante a gente estar focando nisso, tá? E, claro, quando a gente fala de adultos, que é o meu foco aqui, né? Trabalhar com autismo de adultos, eu acho que sempre buscar um apoio, tá, pessoal? Mesmo que seja uma conversa, para ter uma conversa só, para ter, né, uma troca, eu acho que é importante sempre buscar um apoio, né? Um apoio psicológico, um apoio terapêutico, para que você possa, né, superar coisas que às vezes sozinho, né? Como a gente já, né, se estruturou para chegar até aqui, muitas vezes a gente não consegue olhar, não consegue entender, não consegue ver as oportunidades que a gente ainda pode desenvolver. Então, eu acho que isso é o ponto, né, a ser deixado aqui nessa análise. Assim, fantástico descobrir, né, que mais uma personalidade dessas, né, conseguiu... Gente, o cara criou o Windows, né, criou a Microsoft, assim, cara, pô, é demais, né, cara. Mas vamos tentando sempre trazer mais gente aqui para vocês, né, para que a gente possa usar esses exemplos para emular nossas possibilidades, né, tentar chegar um pouco mais além. Tá bom, pessoal? Então, eu sou o professor Martins, né? Precisando de mim, estamos aqui à disposição. Né? Temos aqui também algum suporte, né? Eu gosto muito de psicanálise, né? Então, a parte existencialista, a parte que envolve, né, essas discussões, né, do ser, do querer, né, do futuro, das possibilidades. Mas também temos aqui um campo, um apoio de psicólogo, tá? De psicóloga que entende, principalmente, né, para apoiar adultos, principalmente naquelas áreas comportamentais, né, e cognitivas, que também por vezes são necessárias, né? Claro que quando a gente fala de adultos, a gente está muito mais nesse ponto da existência do que, né, da própria discussão de comportamentos ou cognições, né? Adulto, diagnóstico tardio de adulto autista nível de suporte 1, eu estou falando, tá? Então, precisando, nós estamos aqui disponíveis, né, para apoiar e ajudar aí dentro da experiência e dentro da vivência que a gente já teve. Tá bom, pessoal? Então aí até o nosso próximo vídeo.